Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, com saúde. Nós vamos dar continuidade aqui na unidade 2, sobre sociedade e desenvolvimento sustentável. Como vocês lembram, as duas primeiras aulas dessa unidade nós tratamos no primeiro momento de conceitos que antecedem o desenvolvimento sustentável, tais como ecodesenvolvimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, enfim, essa soma de conceitos que, conforme a gente historificou, mais adiante foram base para a constituição do conceito de desenvolvimento sustentável. Basicamente, as duas aulas anteriores trataram disso. Nessa aula de hoje, que será o capítulo 6, aquele era o capítulo 5, nós vamos tratar de responsabilidade socioambiental. Essa unidade ela é muito conectada com a unidade um pouquinho mais adiante, esse capítulo, na verdade, mais conectado com o capítulo adiante, que é o de gestão ambiental, mas a gente separa porque existem algumas especificidades da responsabilidade socioambiental que vão além da própria certificação ambiental, característica da gestão ambiental, ou mesmo que não seja certificação, mas de requisitos da gestão ambiental. Terá um capítulo próprio para isso, apesar de que a gente já faz uma pequena introdução nesse momento. Bom, para essa aula sobre responsabilidade socioambiental, a gente está propondo essas referências aí para vocês, né? Espero que elas sirvam para vocês, né? São leituras muito simples. Tem muita coisa na internet, de muitas páginas confiáveis, né? Basta que você saiba procurar. Por exemplo, mais uma vez, o Almanaque Brasil Socioambiental. Eu estou colocando também, pessoal, aqui uma referência relacionada ao Instituto Ethos, que eu tenho um carinho muito grande, porque acho que é uma entidade muito séria, e 2 livros da plataforma virtual, que não são só esses, vários livros, todos aqueles que a gente já falou, Ciência Ambiental, Gestão Ambiental do Felipe Júnior, entre outros, o próprio livro do Introdução à Gestão, Introdução à Engenharia Ambiental, do Braga também fala um pouco de responsabilidade socioambiental, mas especificamente sobre responsabilidade socioambiental, eu gosto muito desse livro aqui do Caldas e desse do Berté. Para essa aula a gente usa com mais frequência até mesmo do Caldas e outras coisas baseadas no Instituto Ethos, tá? Então basicamente é isso que a gente está utilizando para essa aula de hoje, mas vocês podem usar várias referências, repito, nessa temática. A internet tem muita coisa boa para você buscar. Bom, a responsabilidade socioambiental, pessoal, primeiro a gente tem que trazer, né, à tona um conceito convencional com base no capital, né, com base nas empresas, e isso foi assim durante muito tempo, né? A perspectiva convencional da responsabilidade socioambiental com base no capital dizia o seguinte, até hoje tem quem diga isso, né? De que a empresa precisa maximizar os seus lucros para que ela possa reverter socioambientalmente benefícios para os seus acionistas, para os seus proprietários, portanto, e para a sociedade. De que forma? Na forma de salário e impostos, né? Mas nós já sabemos, né, que isso é algo que já está, vamos dizer assim, caduco, né? Vocês lembram dessa charge que a gente colocou lá no início da nossa disciplina? Então é um pouco isso que está colocado, né? Esse modelo que o retorno da empresa se dá apenas em salário e impostos é um modelo que já está caduco. A própria sociedade não aceita mais isso, né? As empresas, felizmente, essa é a boa notícia, elas começam a perceber também de que somente isso não é suficiente para atender as demandas de responsabilidade socioambiental, e isso tem sido modificado. Então essa perspectiva ela está gradativamente perdendo a sua validade, e cabe a nós engenheiros, né, temos muita atenção ao papel de responsabilidade socioambiental da organização que a gente está atuando, tá? Bom, o conceito de responsabilidade socioambiental vai ter vários. Se vocês forem no livro de Bertel, você vai encontrar, no livro do Caldas você vai encontrar, mas eu criei um conceito, esse conceito é meu, na verdade, né? Que eu juntei tudo isso, né, de vários autores, e somei diversas práticas que eu considero responsabilidade socioambiental. Então, a responsabilidade socioambiental, pessoal, é a adoção de práticas, de ações e de iniciativas, quaisquer delas, né, em benefício da sociedade e do ambiente,
visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento do ser humano, por meio das mais diversas ações. Elas podem ser ações preventivas de qualquer dano ambiental ou social, ações educativas, desde a educação dos próprios funcionários da empresa, ou colaboradores, como você queira chamar, ou da própria sociedade que esteja no entorno, ou até nem esteja no entorno, faça parte de alguma forma, ou tenha alguma relação com aquela organização, culturais e artísticas, por exemplo, patrocínio de eventos esportivos e assistenciais na mesma linha, da defesa de direitos humanos, dentro e fora da empresa, do trabalho e do meio ambiente, da busca da justiça social e do apoio ao combate a quaisquer formas de ilegalidade. Então, a empresa que tem responsabilidade socioambiental, parece óbvio dizer isso, mas a gente precisa dizer, ela não pode ter uma conduta irregular ou ilegal que fira a lei em qualquer mecanismo que engane a sociedade, que engane a justiça ou os entes públicos de qualquer maneira. Então, isso são elementos da responsabilidade socioambiental. Veja que é uma gama vasta, né, de ações e de possibilidades que dão essa denominação de responsabilidade socioambiental. O que não quer dizer que toda empresa tem que fazer tudo isso. Toda empresa não precisa patrocinar eventos culturais, toda empresa não precisa ter ações educativas externas, por exemplo, né? Mas assim, quanto mais as empresas se organizarem para que elas possam atender a maior possibilidade dessas ações, ela será quanto mais responsável socioambientalmente. Tá? Então é um pouco nessa linha que eu quero deixar claro para vocês, né? Aqui eu estou trazendo, pessoal, da internet mesmo, né? E até os links que estão colocados aí, algumas matérias que demonstram a relação ou a importância da responsabilidade socioambiental, né? Essa aqui é clássica, né? Acho que alguns de vocês já devem ter... Opa, acho que eu passei aqui, só um minutinho. Só um minuto para eu poder retomar. Pronto. Essa matéria aqui sobre os Beagles, né? Não sei se vocês lembram disso, não faz tanto tempo não. Que houve uma denúncia de maus tratos e grupos enfim, de defensores da causa ambiental entraram num determinado laboratório que fazia pesquisas para a produção de cosméticos, né? E utilizavam cães da raça Beagle, né? Houve diversas denúncias de maltrato e as pessoas invadiram lá e resgataram esses animais, e foi uma polêmica muito grande na época. Isso foi em 2013, se eu não me engano. Foi em 2013, agora eu estou vendo aqui no link. Então, é um exemplo de um aspecto socioambiental que a própria sociedade tomou à frente, né? Um outro exemplo interessante, pessoal, é esse aqui, né? Que eu também não sei se vocês já tomaram algum conhecimento sobre ele, né? De duas adolescentes obesas, né, dos Estados Unidos que entraram na justiça contra a McDonald's. E esse caso foi muito emblemático, né? Porque elas acusavam a McDonald's do fato delas terem problemas de saúde. Elas estavam obesas, com problema de pressão alta e outros danos do ponto de vista da saúde. E isso foi na justiça até chegar na alta corte americana, que equivale ao nosso Supremo Federal, e a alta corte, o Supremo lá dos Estados Unidos, deu ganho de causa para a McDonald's, né? E alegavam que as meninas não... de que a McDonald's não tem a culpa das pessoas se utilizarem dos seus produtos ao ponto de fazer mal. E a sentença dizia também que não havia provas de que aquela doença que elas tinha relação direta com a McDonald's. E aí teve um jornalista genial, né, que fez um filme que eu estou recomendando, está aqui destacado em amarelo o link dele, né, do YouTube, que fez aquele filme que virou um clássico, né, da área ambiental, e um filme
engraçado, muito engraçado de um determinado aspecto, mas que traz uma verdade interessante. É um documentário chamado Super Size Me. Eu não vou passar para vocês aqui, mas fica a dica para quem puder assistir. Eu garanto que vocês vão se impressionar com o filme, né? Quem não já o conhece, que é e eu não vou passar também aqui nenhum tipo de spoiler, né? Mas basicamente o, o produtor, o diretor e ator do filme, que na verdade ele faz um documentário sobre si próprio, ele faz um experimento. Ele passa 30 dias se alimentando só de produtos da McDonald's, inclusive a água, para ver se o que as meninas estavam acusando tem fundamento ou não, ou seja, de que ele iria adoecer se ele consumisse produtos da McDonald's em grande intensidade. E o documentário passa os 30 dias acompanhando isso e é simplesmente genial, né? Super recomendo, independente de você querer associar essa disciplina ou não, mas vale muito a pena você assistir. Bom, aí tem umas outras matérias aqui sobre a responsabilidade socioambiental, né? Essa aqui é uma das matérias que trata da questão dos agrotóxicos, né? Da apreensão de agrotóxicos, inclusive irregulares. Existem vários casos desses no Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, inclusive em Mossoró. Então, é um fato, existe isso realmente, não é ficção. Aqui um lado positivo, né? Também existem vários casos assim, né? Aqui já um viés que alentador, vamos dizer assim, de empresas que alfabetizam auxiliares da limpeza, ao invés de demiti-los por não saberem ler. Eu achei essa matéria genial e tem vários casos assim também, né? É aquela velha ideia, né? Se você não tem capacidade, você será demitido. E a empresa pode fazer o contrário, né? Ela pode pegar você, que é um servidor que já está ali, possibilitar que ela se capacite e dar as condições para que isso aconteça, para que vocês permaneçam no trabalho. E isso é um exemplo de responsabilidade socioambiental que merece muito o nosso respeito, tá? Bom, o Caldas, que é esse autor que eu falei no início, ele se baseia no Instituto Ethos, né, que é uma organização não governamental de grande compromisso e papel dentro da responsabilidade socioambiental de empresas, e ele elenca 7 ações que ele julga essenciais na responsabilidade socioambiental. Quais são essas 7 ações? Primeiro, a valorização do público interno. E aí sim, a questão de salários, né? Salário não entenda salário alto, pessoal, porque nem sempre a empresa pode pagar salário alto. Salário é salário digno, salário conforme a lei. Então, se eu sou um trabalhador de chão de fábrica, recebo conforme a lei, com base no meu trabalho de chão de fábrica. Se você é engenheiro cadastrado, tem registro do órgão regulamentador, que é o CREA, você deve receber um salário conforme a legislação obriga que se pague um salário de engenheiro. Você não pode receber um salário de técnico fazendo a função de engenheiro. Então, o salário não é salário alto, é salário digno, é salário compatível com o que você faz, né? Então, esse é um aspecto importante. Condições para o desenvolvimento profissional e pessoal, né, é uma outra questão importante. Oportunidades iguais para homens e mulheres, minorias e portadores de necessidades especiais. Vocês sabem que o Brasil é hoje um dos países que ainda tem muito fortemente a diferenciação da questão salarial entre gêneros, né? Inclusive entre minorias também. Isso quem diz não sou eu, quem diz isso é o IBGE. Né? O próprio governo reconhece que em muitas áreas a média salarial das mulheres chega a 30% menos do que o salário dos homens, né? Claro, isso não vale para empresas públicas, que o salário é padronizado, mas em determinados setores da sociedade, no meio privado, isso acontece intensamente, né? Então, é algo que precisa ser revisto, né? Do ponto de vista da responsabilidade socioambiental e a garantia também dos mesmos direitos para qualquer tipo de minoria que exista, e de portadores de necessidades especiais, quaisquer que sejam elas. Uma segunda ação fundamental, segundo os autores, né, e baseado no Instituto Ethos, é negociar com fornecedores de forma ética e exigir o comportamento ético desses. Não adianta que a minha empresa tenha uma conduta ética respeitável se os meus fornecedores não têm. Imagine que eu construo móveis, fabrico móveis, e a minha empresa é muito ética em todos os aspectos. Ela cumpre quase todos esses itens
que a gente mencionou lá naquele conceito. Mas essa empresa, ela tem fornecedores que, sei lá, que de repente usam madeira ilegal de desmatamento. Então, isso também não é uma coisa que faça muito sentido, né? Então, é absolutamente necessário que a conduta ética e de responsabilidade socioambiental se dê em toda a cadeia produtiva, desde a obtenção dos insumos, matéria-prima, até o descarte final, inclusive, né? Então, em todo o processo. Ah, mas a empresa é responsável pelo descarte final, quer dizer, você compra uma coisa e a empresa ainda é responsável por isso? Sim, dependendo do tipo de resíduo gerado, sim. Né? É o caso de pneus, tem casos clássicos sobre isso, né? Pilhas que tenham materiais que tenham, que ainda possuam, né? Elementos químicos que façam mal à saúde, né? Que não possam ser jogados no lixo comum, como metais pesados. Então, ela tem que ser obrigada a disponibilizar para os seus clientes a condição de que ela faça o descarte lá. Um outro caso clássico é o de agrotóxicos, né? Existe lei para isso. Então, se eu utilizo agrotóxico na minha empresa agrícola, aquele vasilhame eu tenho o direito de devolver ele para a empresa para a qual eu comprei e ela fazer o descarte adequado conforme o tipo de embalagem. Isso é lei, inclusive. Então, se eu não fizer isso, eu que comprei estou agindo de forma antiética e sem responsabilidade socioambiental, e a empresa que me vendeu e não deu essa possibilidade, igualmente está sendo irresponsável socioambientalmente. Bom, o terceiro item, interagir com a comunidade em que está inserida, de qualquer forma, com aqueles exemplos que eu mencionei, de apoio a eventos, apoio a questões educacionais, etc. O quarto, respeitar os clientes oferecendo produtos e serviços excelentes que não causem dano aos usuários, né? Então, isso é uma outra coisa importante. Proteger o meio ambiente, produtos e serviços gerando o menor impacto ambiental possível, desde a produção, passando pelo consumo e descarte final, como eu havia mencionado. Cumprir todas as leis e relacionar-se de forma ética com governos e sociedade. A gente tem que dizer isso no Brasil, né? Ou seja, cumprir lei é obrigado, aquela ideia de leis que pegam e leis que não pegam, isso não é para existir no campo das organizações responsáveis socioambientalmente. Ser transparente por meio de criação de indicadores de responsabilidade socioambiental e divulgá-los interna e externamente. Aqui não cabe a mim fazer propaganda de empresa nenhuma, mas como um case, né, como um estudo de caso, eu gosto sempre de citar algumas empresas da área de cosméticos no Brasil. A Natura, a Boticário, a própria Jequiti do Silvio Santos, né? Elas são empresas que têm se destacado nacionalmente com muita qualidade na construção de indicadores socioambientais. O que são esses indicadores? Elas não só têm responsabilidade socioambiental, como elas provam por meio de números que isso existe. Então, se você entrar hoje no site da Natura, né, repito, não estou fazendo propaganda, você vai ver que lá eles têm números de que ações eles realizam, né, sobre isso. Se você entrar no site do Boticário, você vai ver que eles têm uma fundação do Boticário que promove pesquisas, patrocina, inclusive universidades. Aqui mesmo na UFESA já tem exemplos de pesquisas que foram patrocinadas pelo Boticário, né? A Jequiti, ela foi a primeira empresa de cosméticos do Brasil que proibiu o uso por seus pesquisadores de animais em suas pesquisas de cosméticos, né? Então é algo interessante também. Então é uma área que a responsabilidade socioambiental passa a ser uma regra nas empresas de médio e grande porte desse setor, e muito puxado por essas três empresas. Ou seja, nesse meio deu certo. Pode ser que outras empresas façam a mesma coisa. Se eu fizer a mesma estratégia utilizada por essas empresas que eu mencionei, no setor salineiro, no setor petrolífero, no setor de produção de roupas, né, de qualquer coisa que você possa imaginar, de transporte da agroindústria, enfim, a gente passa a ter elementos, ou seja, indicadores socioambientais que passam a ser utilizados pela própria população como referência do que é bom e do que não é bom.
Bom, pessoal, definição de responsabilidades, tá aqui extraído também do Caldas, né? Da alta administração, qual é a responsabilidade? Comunicar, promover, só um minutinho aqui para mim poder apontar com mais clareza. Comunicar, promover os recursos necessários, analisar criticamente o desempenho, compromisso com o desempenho socioambiental, tudo isso obviamente tem que partir da alta administração. Claro que quem está na base da empresa pode ajudar nisso e deve, faz parte deles também, mas que tem essa decisão sempre é a alta administração, e se a alta administração não está comprometida, todo o resto fica difícil de ocorrer. Na parte de compras, eu mencionei um pouco isso, né, de fornecedores, controles para produtos que contribuam com a degradação do ambiente, né, então não pode, tem que ter isso como elemento de compras, né, e não só o preço, mas a questão ambiental. Isso a gente defende inclusive na UFES, que as compras da UFESA priorizem também a questão ambiental. Recursos humanos é uma das coisas mais importantes, tem que treinar, avaliar, até criar mecanismos de recompensa para servidores, para colaboradores que tenham compromisso com a questão socioambiental. Na questão financeira, gerenciamento de custos, análise de viabilidade econômica de quaisquer projetos associados à questão socioambiental. Na parte de engenharia, que é onde a gente vai entrar, a gente entra em todas as outras, mas aqui especificamente na análise do impacto ambiental dos produtos que a gente está desenvolvendo, né? Dos processos, das melhorias que a gente faz, da inserção de sistemas de gestão ambiental, é papel nosso também, né? Propor mudanças para sistemas ambientalmente mais corretos. E, por fim, o chão de fábrica, né? Ou, se você não quiser chamar de chão de fábrica, não for uma fábrica em si, mas qualquer outra indústria, qualquer outro, sei lá, tipo de organização, prestadora de serviço, por exemplo, uma loja que vende roupas, ou mesmo de uma empresa pública que tenha também um setor mais básico de atendimento, cumprir os procedimentos operacionais padrões, treinar colaboradores para as questões socioambientais, respeitar as diretrizes da empresa nesse meio, né? Bom, essas são as definições de responsabilidade de cada um dos elementos. Aqui um dado de uma pesquisa do Instituto Socioambiental, está lá naquele livro que eu falei ainda há pouco, né, do Almanaque Brasil Socioambiental, e o Instituto ele elegeu 3 prioridades socioambientais com base na pesquisa. Foi uma pesquisa ampla no país inteiro. Sabe quais foram os 3 elementos que a população brasileira disse que eram mais importantes de responsabilidade socioambiental? É até um pouco surpreendente. Primeiro, esse aqui não é, né? É manter um excelente serviço de atendimento ao consumidor. Sabe o saque, aquele que a gente liga, passa a musiquinha? As pessoas reclamam disso com muita frequência e com muita razão. Manter programas de alfabetização para funcionários e familiares, inclusive familiares, claro. Eu sou operário de uma empresa, mas a minha esposa não sabe ler, né? Ou o contrário. Então, criar mecanismos para que a própria família também possa se beneficiar daquilo através de programas sociais. E é óbvio, né? Erradicar o trabalho infantil é uma das coisas que ainda existe no Brasil. Tem vários casos dessa natureza que a gente também precisa considerar como prioridade. Quem diz isso é a própria população, por meio de uma pesquisa que o ISA tomou à frente. Bom, a boa notícia é que hoje nós temos consumidores mais atentos. Isso é fato, né? Nós somos cada vez mais exigentes, não tanto quanto o consumidor europeu, não tanto como o consumidor mais rico da América do Norte, né? Como no Canadá, nos Estados Unidos principalmente, mas nós estamos gradativamente nos tornamos mais exigentes, não só em termos de qualidade, mas também da responsabilidade socioambiental. Isso é positivo. E nós que somos formadores de opinião, professores, engenheiros, enfim, líderes de qualquer forma, a gente precisa priorizar isso. Legislações ambientais mais restritivas, a legislação ambiental brasileira vai ter uma aula específica sobre isso, é uma das mais modernas do mundo, apesar de ter aquelas leis que pegam, as leis que não pegam, vamos falar sobre isso também. Mudanças no mercado e padrão de concorrência e competitividade, eu dei um exemplo ainda há pouco de empresas de cosméticos, mas isso vale para outros ramos também, ela não é o único exemplo brasileiro, existem vários outros.
E o surgimento de certificações e selos, né? Ou seja, empresas que não só têm indicadores ambientais, mas elas provam isso por meio de uma certificação, né? Então, isso também é algo que hoje também tem sua importância, e nós vamos ter uma aula específica sobre gestão ambiental, onde eu retomo essa questão, sobretudo da ISO 14001. Eu estou colocando aqui algumas dessas certificações que merecem destaque, né? Essas aqui da ISO, né? Eu não vou entrar em detalhe agora porque a gente fala delas mais adiante, né? Tanto a 14.001 quanto a 18.001 quanto a 9.001, que são sistemas de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. São certificados hoje muito buscados nas empresas. Eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês trabalham em empresas que tenham pelo menos uma dessas certificações, ou se não trabalham, mas conhecem, já ouviram falar, já viram enfim, na parede ou no timbre de qualquer empresa dessas. E a gente, repito, eu não vou me deter nela porque vai ter uma aula específica. Esse selo aqui, pessoal, vocês já viram em algum lugar, não tenho dúvida, nem que seja naquele lápis grafite da Faber-Castell, né? Que é o do Conselho de Manejo Florestal, né? Então esse é interessante porque ele assegura que aquela madeira que você está utilizando ou comprando, ela vem de uma área controlada, não é de um desmatamento ilegal. Esse selo da Brink, que hoje eu não vejo mais tanto, mas a gente via muito em propagandas de brinquedo, né? Esse brinquedo tem um selo da Brink, a gente não sabia o que era. Pois bem, é um selo interessante, porque ele trata da questão de que na produção daquele brinquedo não houve uso de mão de obra infantil. Veja que coisa, né? Muitos brinquedos que a gente vê por aí, se você não verifica alguma certificação, é possível que uma criança irregularmente tenha produzido ele, inclusive de outros países, né? Então, aqueles brinquedos importados que são extremamente baratos, né? Você vê um brinquedo de R$ 2 e você tem a impressão de que o custo não justifica um produto valer R$ 2. Claro que não, porque houve muitas vezes ali algo irregular, como isso que eu estou mencionando, uso de mão de obra infantil, né? Então é necessário que ao comprar brinquedo ou qualquer coisa, a gente preste atenção na origem daquele brinquedo, né? Para que as nossas crianças não brinquem em função do trabalho de outras crianças. Aqui o Fair Trade, também vou voltar a ele mais adiante, né? Que é o selo específico sobre comércio justo. Vai ter uma aula sobre economia solidária, onde eu vou falar mais atentamente sobre esse selo. Aqui da área ambiental para a produção de alimentos, que é uma área que eu atuo, né? Você tem um Global Gap, que não é um certificado orgânico, mas é o antigo Europe Gap, mas que trabalha a questão da qualidade na produção agrícola. Pode usar agrotóxicos para ter o Global Gap, mas desde que tenha níveis baixos de agrotóxico, de toxicidade, que sejam produtos aprovados no país e tem determinados limites que são restritivos, sobretudo para a Europa, parte da América do Norte, e também já está sendo exigido também em alguns países asiáticos. Esse aqui é um selo brasileiro, do governo brasileiro, né? Que é o selo Orgânico Brasil, foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. E o selo do Instituto Biodinâmico é um dos selos de produção orgânica que vale muito a gente ficar atento a eles também, né? Porque eles agregam muito valor e você tem a convicção de que está comprando um alimento, quer seja feijão, quer seja maçã, não interessa o que tem origem orgânica, né? Seguramente uma origem orgânica. Então a certificação tem essa vantagem, apesar de que há críticas, né? Porque a certificação orgânica ela é cara e o pequeno produtor, aquele que tem uma pequena fazendinha de 10, 15 hectares, não tem dinheiro para fazer isso. E aí existem propostas de organizações para que se faça certificações ambientais sociais, ou seja, a baixo custo ou sem custo algum, porque existem muitos desses pequenos produtores rurais que produzem organicamente há muito tempo, né? Mas não tem dinheiro para fazer uma certificação como essa. Essa ISO 26000, pessoal, eu acho ela fantástica, né? E porque ela não é
ela não é uma certificação que você possa apresentar para o público. É a ISO da responsabilidade social, ela é de adesão voluntária e não é um certificado. Porque, por exemplo, a ISO 9001, 14001 e o OSHA 18001, eu posso e até devo divulgar para o meu cliente. A ISO 26000 não. Ela é uma adesão voluntária que a empresa faz apenas para que ela tenha o compromisso de responsabilidade social, e aí requer já um nível de comprometimento da empresa muito grande. Normalmente a empresa que tem a ISO 26000, ela já tem as outras certificações e aí falta muito pouco para que ela tenha essa adesão voluntária, mostrando que ela é, para a sociedade e para os governos, uma empresa de responsabilidade social de verdade, né? Bom, pessoal, aqui são algumas dicas de leituras, né? Esses sites, para quem tiver tempo de dar uma olhada neles, né? O site do ISA, que é essa organização que eu já falei, do Instituto Ethos, que tem esses princípios que eu mencionei. Se você entrar lá, vocês vão ver algumas coisas, alguns vídeos, vários artigos, até livros. O Instituto Acato, também gosto muito dos vídeos dele. Esse Instituto Alana, não é parente minha não, pessoal. Tem vários vídeos interessantíssimos, né? E o Maria Farinha Filmes, né? Que é uma organização que também faz filmes com responsabilidade socioambiental. Inclusive, filmes premiados saíram dali, né? Então, são dicas que eu dou caso você se interesse por essa temática e várias outras coisas, né? Porque se você buscar na internet vai encontrar muito mais livros e diversas coisas que tratem da temática socioambiental, tá bom? Pessoal, a aula de hoje era isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.